Aleluia. Obrigado. Pode se assentar, amado. Voltemos aqui a Romanos, capítulo de número 11 e versículo 13. Sei que você já fez ali um coffee break, né? Então, podemos ir até às 14 horas? Você me dá 45? Um intervalo? Daqui a pouco vai ter disponível lá. Se você também, não me importa se você quiser pegar lá e comer aqui. Não é o negócio que não é sagrado, não. O sagrado aqui é Cristo e é você, tá? Então, eu quero compartilhar com você em Romanos capítulo 13, capítulo 11 e versículo 13. Vamos lá para a palavra de Deus? Fala comigo: eu glorifico o meu ministério. A palavra ministério é serviço, do grego diaconia, serviço. Portanto, existe um serviço que você realiza para Deus. Esse serviço é o seu ministério. Baseado lá em Mateus capítulo 25, cada um recebeu pelo menos um talento. Esse talento é a graça de Deus para você executar o serviço. Ou seja, a graça de Deus para você executar o ministério. O ministério não é o talento. O talento é a diaconia, é pegar e servir às mesas. Portanto, o apóstolo Paulo fala uma coisa aqui muito interessante. O que ele diz? Ele diz: eu glorifico o meu ministério. Como assim, Paulo? Eu estava dizendo a você que o apóstolo Paulo foi o mais bem sucedido de todos os apóstolos. E quem disse isso não foi eu, foi o Espírito Santo ali em Coríntios capítulo 15 e versículo 10. Primeira carta, João, me acompanha aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, diga: eu sou o que sou. E você é o quê? Também. Mas filho amado, todo mundo é. Então isso não é relevante na diferença um para o outro. A minha questão aqui não é aquilo que você é em Deus, mas aquilo que Deus deu e comissionou você para fazer. É um serviço, chama ministério. Então, o que você é? Porque o apóstolo Paulo aqui está dizendo: eu sou o que eu sou. Eu sou o que Deus me deu para fazer. Eu sou sim um filho amado de Deus. Está falando da sua identidade. Mas eu não estou falando da sua identidade, estou falando do seu serviço. Copiou? A sua identidade é essa mesmo. Você é nascido de novo, filho amado de Deus. E essa é a base. Mas o Ricardo já falou da base. Eu não vou lançar outro fundamento, diz o apóstolo Paulo, o qual já foi colocado, é Cristo. Essa é a base. Tudo que você fizer na convicção de que é amado de Deus, você vai prosperar. Por que essa fundação, essa base é tão importante? Porque no dia mau, você precisa lembrar que é amado. É isso que vai sustentar você no dia da confusão, no dia do problema, no dia, como alguém mencionou aqui, que o filho se afastou. Aí você vai parar e vai pensar: não estou entendendo, eu não sei bem o que está acontecendo, mas eu sei a minha identidade. Eu sou filho amado de Deus. Portanto, eu vou permanecer confiando, vou permanecer na graça de Deus. Estão me entendendo? Não estou falando disso, eu estou falando daquilo que Deus deu para você multiplicar. Não foi talento que o Ricardo falou? Cada um recebeu pelo menos um. O que faz você multiplicar o talento não é a sua identidade. A sua identidade é aquilo que você é em Cristo. O que faz você multiplicar o talento é essa graça que te foi concedida. Foi concedida a você uma graça. O apóstolo diz: eu sou o que sou, por causa de quê? Do conhecimento que eu tenho, de quanto treinamento eu recebi. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E a sua graça, diga, que me foi concedida, não se tornou vã. Quer dizer, não se tornou inoperante. Então, você recebeu uma graça. Essa graça é para desempenhar um serviço. Por isso que eu estou aqui para falar do seu serviço. O Ricardo já falou da sua identidade, mas eu quero falar do serviço. Esse serviço a Bíblia chama de ministério. Porque quer comais, quer bebais, quer produzir qualquer outra coisa,
seja de refrigeração, seja de comercialização, seja de produção de conhecimento cognitivo, façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então o nome disso não é trabalho apenas. Trabalho ímpio tem, profissão ímpio tem. O seu trabalho e a sua profissão são um ministério da parte de Deus, que Ele deu para você, e você precisa honrar o que Deus te deu. Viu o que o Ricardo falou? Se o talento não é honrado, ele não é multiplicado. Então você precisa assumir uma postura, como a postura do apóstolo. Ele assumiu: pela graça de Deus eu sou o que eu sou, e a sua graça para comigo não foi inoperante. Ele não está falando de identidade, ele está falando de ministério, de serviço. Haja vista que ele compara com os demais, e ele fala: trabalhei mais do que todos eles. Seria uma grande arrogância se isso não estivesse na Bíblia, estivesse talvez numa carta particular dele, mas se está nas Escrituras, então é porque o Espírito Santo falou: vamos colocar aqui, vamos escrever. Então, olha o que diz: essa graça que me foi concedida, diga, me foi concedida uma graça. Então, preste atenção, o Alex veio aqui e testemunhou, foi concedida a ele uma graça. O que você fez com a graça que te foi concedida? O apóstolo Paulo diz: eu trabalhei muito mais do que todos eles. A graça que te foi concedida te levou para a praia para tomar água de coco? Não, essa graça, ela não foi concedida por Deus. A graça que você recebeu foi para trabalhar menos ou mais? Foi para orar menos ou mais? Foi para ofertar menos ou mais? Congregar menos ou mais? Querer liderar menos ou mais? Preste atenção, a graça do Evangelho é a graça sempre para mais. Amar mais, ofertar mais, abençoar mais, liderar mais. Essa graça aí que é para menos, ela não é a graça do Evangelho de Cristo. Ela é outra coisa. Ela é a graça sendo transformada em libertinagem. Graça para a ocasião para pecar, graça para a ocasião para viver um padrão moral menor do que o Evangelho. Isso não é graça, filha, isso é libertinagem, é transformar a graça recebida naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, em algo vão. Mas aí ele diz, fala comigo, trabalhei, fala assim, muito mais. Aí ele coloca, todavia não eu, mas o que? A graça de Deus em mim. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um escritor. Ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, mas ele não foi só um escritor, não. Ele foi um empreendedor. Você sabia que ele fundou uma escola, a chamada Escola de Tirano? Está lá em Atos capítulo 19, João Lima, trabalha mais. Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Atos 19, 8. Dissertando e persuadindo acerca do reino de Deus. Visto que alguns deles se demonstravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, apartando-se Paulo deles, separou os discípulos, passando a discorrer, fala comigo, diariamente, na escola de Tirano. Ele fundou uma escola. Ele era um escritor do Novo Testamento, mas ele foi um empreendedor. Vou fundar uma escola, já que o pastor Sérgio disse, e ele é correto, que Jesus ensinava todos os dias, e durante o espaço de 2 anos ele ensinou todos os dias. Então diga, escritor, fala comigo, empreendedor, diga comigo, professor, e ele treinou também uma equipe. Para a turma que gosta de falar aí, que ele foi um coach. Muito mais do que isso, muito mais do que isso. Ele foi um líder cheio do Espírito Santo. Muito mais. Então, o apóstolo Paulo foi bem sucedido, sim ou não? Sim. Agora, ele também, além de apóstolo, diga apóstolo, pregador, diga mestre, empreendedor, diga treinador. Ele também foi um profissional liberal. O sujeito fazia tendas. Quer ver nas escrituras? Atos 18, 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, e lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo se aproximou deles.
Paulo se aproximou deles. E posto que eram do mesmo ofício, diga mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Fabricar tendas, que era um excelente negócio na época. Por quê? Porque os romanos chegavam e eles compravam as tendas para o exército, os soldados romanos habitarem, treinarem, guardar munição. Então, quem fazia tenda era um construtor hoje. Então, Paulo era um construtor. Então, você percebe que... Por que eu estou afirmando essas coisas? Porque Paulo valorizava o ofício que recebeu do Senhor. Como é que é o nome do ofício? Fala, ministério. Ministério é serviço. Eu estou aqui para te dizer, você recebeu um serviço do Senhor. Você precisa glorificar isso. O que é glorificar isso? Glorifique o seu ministério. Diga, glorifico o meu ministério. O que significa glorifico o meu ministério? Eu o coloco em um lugar de destaque. Então, quando o Alex vai falar do produto dele, ele fala com segurança. Quer dizer, ele coloca num lugar de destaque. Ele fala, não, olha, tem o meu, mas também tem o do fulano, tem o do ciclano. Não, o meu está num lugar de destaque. Não é, César? Então, Teclima ali do César está num lugar de destaque. Ora, se você não glorificar o seu ministério, quem vai fazê-lo? Você acha que seu concorrente vai fazê-lo? Ele quer puxar seu tapete. Você acha que quem vai fazer? Deus te deu esse negócio. Deus te deu esse empreendimento. Deus te deu esta formação, pastora Viviane. Você precisa glorificar o seu ministério. Você não é apenas alguém que trabalha, você é um sacerdote trabalhando. Você não é alguém que é um profissional, você é um sacerdote que recebeu uma diaconia, ou seja, um serviço específico para ser realizado. Pastor, eu não sei que serviço é esse. Ah, sabe. Todo mundo sabe o talento que recebeu. Sabe? Aí você vai, pastor, como é que eu sei? É na direção daquilo que você gosta de fazer. É na direção daquilo que você tem alegria. É na direção daquilo que você vê resultados. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Você precisa, como tal, como alguém que recebeu de Deus esse talento, colocá-lo numa posição de destaque. Ah não, pastor, mas eu não posso fazer isso, é a graça de Deus que vai fazer isso. Você entendeu perfeitamente. É a graça de Deus que vai fazer isso mesmo. Mas essa graça opera o quê? Opera mais trabalho. Então eu vou falar para você apenas 2 pontos, para que você possa compreender o que Paulo fez. Voltemos lá para Romanos 11, 13. Dirige-me a vós outros que sois gentios. Para quem Paulo estava dirigindo, Ricardo? Um público específico, gentios. Pedro pode pregar lá para os judeus, mas eu vou pregar para os gentios. E era isso que Paulo gostava inicialmente de fazer? Não. Ele queria pregar para os judeus. E Pedro não queria pregar para os gentios. Mas aí Pedro teve uma visão, Deus mandando ele pregar para os gentios. E Paulo insistia em pregar para os judeus. E quanto mais ele pregava para os judeus, mais perseguição recebia, mais chibatada recebia. Ele falou, vai entender quando aí o tal apóstolo. E aí ele se tornou aqui específico. O que eu quero te dizer para você glorificar o seu ministério? Tenha foco. Tenha foco no talento que você recebeu de Deus. Então eu posso falar aqui, está aqui o Enéas. Ele não vende qualquer tipo de peça. Você for lá na empresa dele, você não vai achar lá da Volkswagen, da Fiat, lá. É específico, é ou não é, Enéas? O Alex não vai atender qualquer tipo de padaria, nem de restaurante. Não, eu quero montar aqui, é qualquer uma que serve. Não, qualquer uma não é aqui. Aqui eu glorifico o meu ministério, aqui eu atendo ao povo. Eu venho de uma família de 40 anos mexendo na mesma área, na mesma profissão. É comércio varejista de cama, mesa e banho. Nós fomos a maior empresa do Centro-Oeste de cama, mesa e banho. Eu digo meu pai. Por quê? Foco. Pastor, você vendia de tudo lá? Não, eu atendia classe A e B. Ah, mas eu quero um baratinho. Não, baratinho é lá na outra loja, que também tinha o público dela, e que crescia muito, e que se tornou poderosa. Mas não era a sua praia. Tem alguém me entendendo aqui? Então, você tem no livro de Atos uma divisão clara, do capítulo 1 até o 13, e do 13 até o 28.
entre dois apóstolos, Pedro e Paulo, até que eles aprenderam o foco, até que eles compreenderam qual era o porquê, qual era o propósito. Você já tem um foco? Ou você está dando tiro para todo lado? Ah não, eu vou atender todo mundo. Quem quer atender todo mundo não vai atender ninguém bem. A Escritura diz, vê um homem perito no que faz. Vê um homem o quê? Mais ou menos? Como você usou aquela palavra? Trazedor? Amador. Gostei demais. Amador é o cara que ama a dor, vai só arrumar confusão para ele, dor de cabeça, vai fazer o serviço 2 vezes, porque fez mal feito, usou peça barata, mão de obra ruim, vai ter, como nós chamamos, retrabalho. Por quê? E não vai ser contratado de novo, pode ter certeza, que um cliente satisfeito fala para pelo menos mais 2, e um insatisfeito para 10, é pesquisa. Ficou insatisfeito, pelo amor de Deus, não compra lá naquele lugar, não vai naquele restaurante, porque é horrível. E aí você multiplica isso, fala comigo, eu glorifico o meu ministério. Por que você glorifica o seu ministério? Ora, porque o apóstolo mais bem sucedido das Escrituras fazia isso, e o Espírito Santo confirmou isso. Como fazer isso? Eu só estou te dando uma primeira direção. Fala para o irmão que está do seu lado, tenha foco, irmão. Você não vai abraçar todos, você não vai ganhar todos, você precisa uns dos outros. Então o apóstolo Paulo falou, dirijo-me a vós que sois gentios. Ele tinha um público-alvo, mas tem irmão que quer fazer tudo, ele quer atender todos. Eu me lembro, eu pastoreei um irmão lá em Goiás, que ele tem um produto que é mais famoso do que a Coca-Cola no estado de Goiás. Existe uma pesquisa, essa pesquisa é chamada lá Top of 10, eles chegam para você e falam assim, fala uma marca agora, primeira, vem na sua cabeça, X, aí a marca tal, aí fizeram uma pesquisa, primeiro lugar, sabão Omo, segundo lugar, o produto do irmão, que é arroz cristal, terceiro lugar, Coca-Cola. Eles ganharam isso durante anos, escuta isso, tem nome e tem endereço, BR 153, quilômetro 12, Aparecida de Goiânia, Cristal Alimentos, chama Walterdam Madalena. É importante sempre você confirmar o testemunho, né? Porque senão fica aquela coisa vaga. Então, esse irmão, eu já pastorei ele, e uma vez eu perguntei para ele, ô Walterdam, qual que é o segredo, né? A pergunta todo mundo faz para quem é bem sucedido. Quem é mal sucedido, ninguém faz essa pergunta, né? Qual que é o sucesso do seu fracasso? Não, por que você fracassou? Eu queria entender. Não, ninguém quer entender, o fracasso você já sabe. Todo mundo quer saber o sucesso. E aí eu perguntei para ele, eu era pastor dele, a resposta dele foi simples, mas não simplista. Ele falou, tem 40 anos, isso já tem 20, né, que eu perguntei para ele. Já tem 20, aí ele falou, tem 40 anos que eu faço a mesma coisa. Então ele está com 60 anos fazendo a mesma coisa, porque ele já tem mais de 80 hoje, já aposentou. E aí tem 60 anos hoje, que ele faz a mesma coisa. O que ele faz? Cerealista de arroz. Presta atenção, que agora vem, né, o pulo aqui da graça de Deus. E aí o filho dele era depois passou a ser da minha rede de jovens, está lá vendo aquilo, todo ano, Top of 10, todo ano, Cristal, na frente da Coca-Cola, e ninguém da diretoria antiga, que é a turma dos 80 hoje, está lá no legal, pegava o troféuzinho, ia lá, aparecia na mídia, parará. O garoto, naquela ocasião garoto, hoje homem feito, deve ter a minha idade, chegou na diretoria e falou assim, escuta aqui, nós estamos ganhando isso aí deve ter sido uns 10 anos consecutivos. Deus está nesse negócio. Ele falou, tá mesmo, graças a Deus nós estamos ganhando. Não, vocês não estão entendendo. Por que Deus está fazendo isso? Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Alguém está comigo? Até o prêmio que a empresa ganha. Não chegou lá na frente, que bênção, aleluia, glória a Deus. Ele nem era presidente, hoje ele é presidente. Ele fazia parte lá da diretoria, trabalhava lá. Ele falou, não, nós temos que fazer uma coisa.
A nossa marca é mais valiosa do que o produto. Por quê? Porque a marca dos irmãos, são irmãos, é mais famosa do que a Coca-Cola. Você tem ideia do valor agregado disso? Aí ele, o jovem, naquela ocasião, teve uma ideia. Falou: não, nós vamos envasar produto. Vamos colocar a nossa marca e outros produtos. Você está doido? Não, que trabalheira, não tem jeito, etc. Ele falou: vamos fazer o teste. Primeiro teste, feijão. Então, igual você sabe, né? Isso, você é marca própria. Você pega lá um feijão de uma empresa e pede para a empresa embalar com a sua marca. Arroz Cristal, no caso seria feijão Cristal. Embalaram, pô, explodiu de vender. Porque qualquer coisa que você coloca lá no Goiás, Cristal vende. A última que eu vi essa semana, lá na Creúna, copo descartável, Cristal. Eu não estou acreditando. Óleo, feijão, açúcar, farinha, macarrão, copo descartável. Sabe o que aconteceu com a empresa? A empresa que vendia só arroz tinha 85% do mercado do centro-oeste de arroz. Agora virou um conglomerado de produtos. Só porque o que você põe a marca lá na prateleira, quando vê a marca, o pessoal põe a mão. Por quê? Vê um homem perito no que faz, será colocado entre os nobres e não entre a plebe. O pessoal lá glorifica o ministério. Eles falam assim: recebemos isso do Senhor. E fala mesmo. E fala para todo mundo ouvir. E os políticos, o governador, todo mundo tem que ir lá pedir a bênção dele. Por quê? Porque o favor de Deus está ali naquela empresa. Mas ele resolveu não atender todo mundo. Você acha que ele atende rede de supermercado? Não atende não. Falei: ô Walter Dan, por que você não atende rede de supermercado? Eu não vejo seu produto assim, assado. Ele falou: não, pastor, é eles que vêm aqui. Falei: por quê? Eu tenho a estratégia da formiguinha. O que é isso, Walter Dan? Ele falou: eu vou vender na periferia. Eu ponho meu arroz lá na periferia, na venda, na mercearia. E aí quando o cliente chega lá no grande, ele pede o meu arroz. Ele é obrigado a comprar na minha mão. Falei, essa estratégia é bíblica. Porque vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Ele que inventou essa da formiguinha. Eu falei: olha, então você define o que trabalha. Se você definir e ficar bom naquilo que você definiu, quer dizer, eu recebi esse ministério aqui do Senhor. Aqui tem outra paz, mas é a paz, segurança eletrônica ali do pastor Ronaldo. Quando ele focou na paz, o que aconteceu? Prosperou. Foi o melhor tempo financeiro da sua vida, não foi? Mas aí depois apareceram outras coisas, etc. Aí eu vou fazer outras coisas. Não foi tão bem sucedido quanto o talento que recebeu de Deus. Então, aqui o Ricardo recebeu um talento de Deus, é notório, ele é escritor aqui de 9 livros, é palestrante, etc., é pastor. Então, naquilo que ele recebeu de Deus, ele glorifica o ministério, quer dizer, faz com excelência. Tem alguém comigo aqui nessa tarde? Então, eu tenho um foco no meu trabalho e no seu trabalho. Eu, por exemplo, eu sou, uma das minhas atividades aqui, a principal, eu sou pastor, e eu sou pastor aqui em Belo Horizonte, da região metropolitana, no estado de Minas Gerais, focado, amém? Aí, esses dias, o irmão perguntou: pastor, mas por que você não abre igreja lá na Europa? Eu falei: irmão, eu nem quero saber da Europa, lá é só para passear e ver os irmãos. Mas olha para você ver, vou adquirir agora cidadania europeia, a Dona Maria ali tem, aleluia. Então, eu tenho o cartão português, o passaporte português, e vou virar dupla cidadania mesmo, brasileiro e português. Para quê? Para nada. Fala assim: para hoje nada. Pois é, não dá raiva, porque alguns querem ir para lá, e aí tem que pagar uma fortuna. Pergunta o que eu paguei para adquirir esse título. Eu casei com a dona portuguesa, aleluia. Você já viu isso na Bíblia? Quando o apóstolo fala vai ser preso, e o cidadão, o centurião vai prender, ele fala: não prende não, eu sou romano. Ele fala: o que é isso? Eu paguei uma fortuna para ter isso. E ele falou: eu tenho por nascimento. Fala: isso é favor.
Ah, pastor, mas tá vendo, eu estou querendo e você não vai fazer nada. Para hoje nada. Mas você tem alguma vontade? Zero. Por que zero? Eu estou focado no trabalho. O negócio aqui é Minas Gerais e África. Então, porteira fechada. Assim, focado. Porque se não for focado, você não glorifica o seu ministério. Você vai atirar para todo lado, não vai ter resultado. Pastor, por que eu tenho que ficar focado? Porque Jesus era focado. Você quer ver Jesus? Vamos para Jesus. Vamos lá, João Lima, Lucas 9:51. Você falou que me dava 45 minutos, amém? Ninguém falou amém. Eu estou naquilo que você falou no começo, aleluia. Lucas 9:51. Vamos ver. Travou? Ok, então já está escrito aqui, pega na sua Bíblia, 9:51. E aconteceu que, ao completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Como assim? Como que, eu quero meditar mais nisso, como que alguém manifesta no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém? Eu estou resolvido, eu estou focado, eu vou para Jerusalém. Ninguém vai me dissuadir desse propósito. No semblante dele, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar a pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente, diga decisivamente, ia para Jerusalém. Ia para Jerusalém, era decisivo, ele estava focado. Então, se você estiver como Jesus estava, como Paulo esteve, você vai estar bem acompanhado, você vai ter os resultados que eles tiveram. Eles eram focados, Jesus era focado, Paulo era focado. Eu espero que eu e você também sejamos tal qual ele era. Então, segunda coisa que eu quero te falar, fala comigo, tenha foco. Mas é foco naquilo que você quer? Não, é foco no propósito. É foco naquilo que você recebeu de Deus. Eu recebi de Deus esse talento, eu estou focado nele. Eu recebi de Deus este empreendimento, eu estou focado nele. Então, você, quando valoriza o que recebeu de Deus, o que acontece com a unção? Ela cresce, ela se multiplica. Então, eu preciso reconhecer isso. Pastor, eu não sei identificar ainda, sabe? Vou te contar um outro testemunho pessoal. Então, eu estou focado. Ô pastor, você quer abrir igreja lá em São Paulo? Não, Deus abençoe, o Wilson já está lá, aleluia, ele cuida. E cuida lá também de uma parte lá da Europa. Não tem interesse, não quero ir nem a passeio. Então, focado, diga comigo, focado. Estou focado aqui na Minas Gerais e através de Belo Horizonte e Minas Gerais na África. E aí aparece o que? Quando você está focado, você é capaz de identificar oportunidades. E aí você assume uma unção. Quer ver? João capítulo 1 e versículo 16. Alguém está comigo? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Quando você está focado, você consegue enxergar oportunidades. Elas passam diante de você, mas elas não passam porque você agarra. Você está focado. Então, como eu estou focado no meu trabalho ministerial, o pastor Aloísio disse: Azemar, você gostaria de cuidar? Aliás, você gostaria? Não, estou pensando que você vai cuidar da parte ali inglesa da África. Nós temos lá 5 países que nós temos igreja: África do Sul, Zâmbia, Tanzânia, Uganda, Quênia. Em todos esses 5 países nós temos uma igreja videira e uma associada. Em um deles tem uma associada. Ele falou isso. Quando ele falou isso, eu percebi, eu falei: Deus está nisso. Mas você avalia o que? As suas condições naturais. Quando você avalia as suas condições naturais, a sua fé aumenta ou diminui? Diminui! E aí na hora que ele falou, eu imediatamente fui avaliar as minhas condições naturais. Eu pensei, eu sei onde fica esses países, conheço um pouquinho da geografia. Falei: não vai ficar barato ir lá não. E se eu tenho recebido esse ministério, esse talento da parte de Deus, quem é que vai ter que multiplicar? Seu pai? Não, é você. Então implica que você vai ter que pagar as passagens, você
vai ter que trabalhar para levantar os recursos, e aí você cai no lugar do natural. Aí eu vi essa proposta, é uma proposta? É uma oportunidade? E eu falei, eu quero. Nem perguntei quem vai pagar a passagem, quem não vai, porque o apóstolo Paulo fala que eu glorifico o meu. Se vem na minha mão, responsabilidade minha. Deus vai prover todas as coisas. E aí, depois que eu aceitei, eu falei, Jesus toma conta. Só que eu fui na direção da unção. Fala comigo em segundo lugar, diga, assuma a unção. O primeiro é tenha foco, diga, tenha foco. O segundo é assuma a unção. Aí eu assumi a unção. Falei, peraí, Deus me deu essa unção? Eu creio, como o Juan falou aqui, vindo de Deus, através dos homens de Deus, eu pego para mim assumir essa unção. É comigo mesmo. Pode jogar aqui. Você joga no peito, por quê? Porque foi Deus que te deu. Uma vez que Deus te deu, agora é a sua parte glorificar o ministério. Quer dizer, coloca num lugar de destaque, com honra. Falei, não vou pedir para o pastor Aloysio isso. Deus me deu, eu quero ver Deus nisso. Aí eu assumi a unção. Qual que é assumir a unção? Eu vou na direção dela. Aí sabe o que eu fui fazer? Aula de inglês. Não é essa a direção da unção? Então, por exemplo, a unção está levando você para o empreendimento tal, para você trabalhar com um veículo. Aí você vai na direção da culinária. Não, você não está indo na direção. Ah não, mas a culinária está dando mais dinheiro. Mas é o dinheiro ou a unção? Hein? Igual o pastor Sérgio falou, é o favor ou é o dinheiro? Não, você vai na direção do favor, porque é garantia de sucesso. Vai ter tribulação? Muito. Vai ter perseguição? Muito mais, porque o favor gera inveja. Mas se você for na direção do favor, vai dar certo. Mas aí eu recebi o talento, quem está entendendo? E fui na direção dele. Falei, eu vou na direção da unção. O negócio aqui é África e inglês, então eu e a Janaína aqui contratamos uma professora de inglês, estamos fazendo inglês, porque vai na direção da unção. Fala para o irmão que está do seu lado, assuma a unção. Pastor, qual é a unção? É a unção que Deus te deu, é a capacidade sobrenatural de fazer algo. Então nós estamos indo agora, dia 9, para fazer 7, para fazer essa supervisão. E sabe o que aconteceu? Deus já proveu todas as coisas. Já está provendo. Está faltando só o dinheiro para eu ir. Só. Não, já está resolvido, irmão. Se Deus proveu as passagens, vou chegar lá sem dinheiro? Você está doido? Não, mãe. Se Deus proveu as passagens, também vai prover. Simples, Ricardo Mandinha, são $1.000. Isso você tem aí no seu bolso agora. Sujeito próspero desse. Então, Deus vai prover, irmão. Por quê? Porque você assumiu a unção. Quem assumiu a unção aqui? Assume. Então está aqui o João Lima. O sujeito é ótimo naquilo que Deus deu a ele para fazer. Que é a área aí, né, de moda, confecção, obrigado. E aí ele foi fazer outra coisa. Não flui. Não flui porque ele não sabe. Não, é porque Deus deu para ele um talento. Quando vai na direção do talento, multiplica. Porque o talento valorizado é talento multiplicado. A unção que você assume, nela você prospera. Ah não, mas essa unção não está dando dinheiro. Não está dando dinheiro para os outros, mas para você vai dar. Não está dando dinheiro agora, mas você precisa fazer o que com o talento? Você precisa investi-lo. Vai ser assim? Não, isso é mágica. Nós não trabalhamos com mágica. Nós trabalhamos junto com Deus. Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com favor. Deus trabalha com graça, pela fé e através da fé. E por último, para nós fazermos o intervalo do almoço, você tem que se associar com quem tem favor. Fala comigo, glorifica o meu ministério. Fala comigo, eu tenho foco. Fala, eu assumo a unção. Mas essa unção sempre vem através de alguém. A unção não vem de coisas. Isso não é isso aqui que é ungido. Não é o produto que é ungido. Quem são ungidos são pessoas. Então, quando você se coloca junto com pessoas, olha o conselho da... Como é que é o nome da sua mãe, Juan? Silvia. Dona Silvia Cardoso?
Dona Silvia Cardoso falou: meu filho, fica perto de gente de Deus, que você vai ser bem sucedido. Aí Deus pega e coloca ele lá, no meio dos pastores. Aí Deus coloca ele lá, no meio da conferência dos pastores. Aí Deus coloca ele lá, os políticos vão lá pedir bênção na célula dele. Eu tô lá e achando engraçado. Quem é esse aí que está chegando? Vereador tal. E esse aí é vice-prefeito. E daqui a pouco é o prefeito. E daqui a pouco é o governador. Por quê? Porque até o ímpio vai atrás de quem tem favor. Porque Faraó foi. Você quer Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 2. O Senhor era com José. Essa aqui é a frase do favor. O Senhor era com José. Outros, já falei, vou repetir. Outros têm dinheiro, você tem favor. O Senhor era com José, mas parecia que ele estava lá andando de carro zero? Não, freguês, ele estava jogado lá no poço. Mas a Escritura diz que lá no poço o Senhor era com José. E lá na cadeia, que lugarzinho ruim hein? Quem é que vê favor no outro na cadeia? Eu acho engraçado os pregadores de prosperidade, as pregações dele não se sustentam. Que eles falam assim: gente abençoada é gente milionária. Aí eu olho lá para José atrás da cadeia e a Escritura fala assim: e Deus era com ele. José com tornozeleira eletrônica lá, e Deus era com ele. Aí que você vai olhar para o irmão com a tornozeleira e fala: esse é abençoado, hein? Você é abençoadinho mesmo. O que ele arrumou? É abençoado. Porque abençoado não tem a ver com a sua circunstância, tem a ver com você. As circunstâncias mudam rapidamente. Muda. O José que estava lá na cadeia foi que assentou lá na cadeira do presidente. A irmãzinha que estava servindo marmitex lá para o pastor Daniel Martins e o Adriano vendendo livro lá no Rio de Janeiro, está sentada na cadeira da primeira dama do Brasil. A irmã lá da Igreja Batista Plenitude chegou por Atitude, obrigado. Chegou para o Daniel e para o Adriano vendendo livro lá na conferência. Ela falou: os pastores já comeram, tem uma marmitex aqui, serviu lá, roupinha de igreja, tudo certinho. A irmã e a tal irmã está sentada aonde? No posto mais alto que uma irmã pode sentar no Brasil. Sabe por quê? Porque tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem conchavo político. A irmã tem favor. Favor é mais importante, não é? Então ore por favor, mas não só ore por favor, gruda em quem tem. Eu sou grudado no pastor desse sujeito aqui, meu colega. Eu sou grudado lá no pastor Wilson. Foi aniversário dele ontem. Liguei para ele, falei: pastor Wilson, estou grudadinho em você. O que vocês fazem em São Paulo? Eu faço também, e eu copio, e eu estou grudado lá em Goiânia também. Gente, eu sou grudado em um tanto de lugar que tem favor. Por quê? Porque o Senhor era com José e veio a ser homem próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, diga, vendo Potifar, o patrimônio de José? Não. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. Como? O ímpio, como que ele viu esse negócio? Não pode ter sido pela roupa que ele vestia, que estava na cadeia. Não pode ter sido pela roupa de marca. Não pode ter sido pelo quê? O patrimônio que José tinha, que carcereiro lá, né? Quem está no cárcere não tem patrimônio. Ele viu que Deus era com José. Como? Os dons de José. Ele interpretou o sonho de Faraó. É sobrenatural. Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Aonde? No seu trabalho, com o tal senhor egípcio. Você está sentado lá para vender o seu produto e o Cristo te dá uma palavra de conhecimento. Fala! Espera aí, senhor, antes da gente continuar aqui a negociação, eu quero falar acerca da sua casa. Eu quero falar do seu filho que está assim, da sua filha que está assado. Essa noite, você imagina você chegar lá e falar: essa noite o senhor teve um sonho, e o sonho foi tal. Não, pastor, aí não tem jeito. Mas Daniel fez isso aí. Nabucodonosor teve um sonho e ele falou: não conta o sonho por ninguém, para ninguém. Eu quero que venha aqui um profeta que vai contar o sonho que eu sonhei. Você já viu profecia específica desse jeito? Eu estava num estádio, o profeta pegou lá o microfone e falou assim: agora, lá com o Vitor, fui deixar o Vitor lá no descendo, Chalbon, né? Chalbon, o profeta.
Rapaz, eu já vi profeta afiado, igual a esse. Ele chegou assim, estava lá, tinha umas 20 mil pessoas. Ele falou assim: você está aqui e nós vamos combinar o seguinte: quando for você, nós vamos apontar os celulares para essa pessoa, tá? Ele está profetizando. Ele falou assim: o seu e-mail tem uma cidade, uma palavra da cidade tal. Eu falei: esse cara está brincando. Aí ele falou: o seu e-mail começa com tal, o seu e-mail é tal. Eu falei: não pode. Aí o povo apontou o celular para a pessoa. Você tinha que ver o rosto da pessoa. Não era armação, não. O cara estava completamente chocado. Ele falou o e-mail da pessoa que estava lá. Diga: o meu trabalho é sobrenatural. Então, olha só, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Logrou José mercê. Sabe que essa palavra mercê é favor? Logrou José favor perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e passou às suas mãos tudo o que tinha. Agora, aqui está o que eu quero te falar. E desde o que o fizera mordomo sobre a sua casa e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, porque ele era bom. Por amor de quem? O negócio é o José. Onde o José está, pode ser até a casa do faraó, que simboliza, não é, o mundo, que simboliza ali o Egito. Você na casa do faraó, a casa de faraó é abençoada. Então vou te falar uma palavra de Deus para nós encerrarmos. A pregação do meu filho, Vitor Cascão. Cola em mim que você brilha, pai. E está certo mesmo. Ele não precisa de pregar identidade para ele, né? Glorifica o meu ministério, nada disso. Ele tem certeza absoluta. Mas ele está certo, quem cola em você vai prosperar. E se você for na direção da unção que você recebeu, vai prosperar mais ainda. Então estou vendo aqui a pastora Luciana e o pastor Ataíde. Já tem anos, acho que uns 10 anos, que toda reunião da Vinha de Minas Gerais, viu, Ricardo? Leva essa ideia lá para São Paulo. Nós temos uma reunião no final do ano, que é uma confraternização, onde nós escolhemos dentro de Minas, não pode sair de Minas não, esse é o desafio, já está acabando os lugares. Nós escolhemos um hotel, um resort, para levar a equipe. É no final do ano, antes do Natal, aquela semana meio morta de empresa, etc. Nós ficamos ali com a equipe, de 18 a 23, 18 a 21, 3 dias. 3 para 4 dias, e aí nós levamos, já tem anos que eles dois já são designados, aí a gente olha o lugar, fala: esse lugar aqui é legal, vai lá para ver se é bom. Eles vão lá, olha se é bom, faz o test drive, parará, negocia e tal. Sabe o que aconteceu recentemente? Deus abriu portas para eles trabalharem nessa área específica. Acho que até a irmã que está ali, é você, irmã, que é lá do Harmonia? Pois é, está ali, estou falando. Agora que eu reconheci, te encontrei aquele dia lá, seja bem-vindo. Aí, um empreendimento aqui da região metropolitana, fantástico, estava praticamente parado, né? Pouco parado. Aí, o que aconteceu? A irmã conheceu a Luciana, vice-versa, através de uma outra. E ela falou o seguinte: está aqui, irmão, você pode perguntar para ela. Hã? Tem favor na vida desse casal. Tem favor, a irmã viu que tem favor, ela já teve dezenas de propostas de grupo para administrar, de igreja grande, que nós vamos usar, tarará. Ela falou: não quero, porque eu vi favor ali, ó. Favor não tem preço. Como é que você compra esse negócio? Então você precisa ficar perto de quem tem favor, porque se até o faraó, e aí eu vou terminar, foi abençoado porque tinha favor, imagina você que é filho de Deus. Ficar perto de quem tem favor. Favor é multiplicado. Por isso que nós saímos daqui, andamos, eu, o Ricardo, o Brasil inteiro. Sai de onde está, vai lá no pastor Aloysio Antônio Silva, para receber, para beber. Por quê? Porque quem reconhece o favor na vida do outro, recebe favor na vida dele. Recebe favor na vida dele. A unção que você vai na direção dela, você prospera. Amém? Então fique de pé onde você está, vamos orar, vamos glorificar a Deus no nosso ministério. Você recebeu algo da parte de Deus, e porque você recebeu algo da parte de Deus, vai nessa direção.
vocês serão bem-sucedidos. Até o ímpio verá o favor na sua vida. Conecte-se a pessoas que são favorecidas. Então, pastor, aonde é que está esse favor? Tem um jeito de você não errar. Está na vida da igreja. Está na vida da igreja. Não está lá fora. Por favor, não vá procurar lá fora algo que Deus colocou na sua casa. Deus colocou aqui dentro, na casa dele, na vida da igreja. Não procure lá fora. O tesouro está na casa. Eu já escrevi isso, eu já preguei isso, e eu não canso de insistir com você. Favor está disponível para você na casa. Você, por exemplo, faz parte de uma rede de igrejas chamada Vinha, e você, com isso, é representado em mais de quase 1.300 lugares. Então, por exemplo, se algum irmão, e acontece constantemente, né? Irmãos daqui que falam assim: eu quero ir morar lá nos Estados Unidos. Qual cidade? Tal cidade. Lá tem uma videira. O que a gente faz? Liga lá e fala: recebe o irmão. Às vezes o irmão é recebido no aeroporto, já encaminhado ali, encontra uma casa, já começa às vezes a trabalhar no outro dia. Sabe por quê? Porque o favor está na casa, não está fora da casa. Eu queria que você orasse por essas três coisas. Você precisa ter foco. Deus deu para o Alex algo específico que não deu para o Ricardo. E é por isso que o Ricardo precisa ter comunhão com o Alex. Precisa ter humildade para sentar e aprender dele o que ele sabe fazer, e sabe fazer bem. Por isso que a Bíblia diz para nós submetermos uns aos outros, sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Glorifica o ministério que você recebeu do Senhor. Não deixa ninguém diminuir, nem você mesmo pensar: não, isso é bobagem, não recebi. Recebeu e recebeu de Deus. Tenha convicção nisso. Se foi a palavra que você recebeu, ensine com revelação, com certeza, com segurança. Se for um dom, como o Juan falou aqui, o dom de transportar riqueza. Na Bíblia isso tem um nome, chama liberalidade, viu, Juan? Estuda sobre o dom. Liberalidade. O que preside com diligência, o que oferta com liberalidade. O que é liberalidade? Nem precisa pedir para pegar. Eu conheço poucos irmãos assim. Esse que eu testemunhei do Alonso Cristal é um deles. O Alonso, por exemplo, é outro deles. Liberalidade. Me lembro várias vezes, vários testemunhos. Por exemplo, o Alonso, primeira vez quando ele comprou um carro, 0 km, diz que você tem alergia. Você é livre, irmão, dessa alergia de carro novo. É claro, é. E aí, lá da concessionária, tinha encontro com Deus, sabe o que ele fez? Lá da concessionária, já mandou pegar o carro dele para servir no encontro com Deus. Lembra disso? Lembro como se fosse eu. Falei: não. Mas você não vai nem experimentar? Que experimentar, pastor? Esse carro é o reino de Deus, já pode pegar lá, já está disponível para usar. Ele não usou primeiro. Quem usou foi a eclésia. Caminhãozinho, né? Liberalidade. Mas sabe o que acontece com essa unção aí de vocês dois? Ela é multiplicada. Multiplicada, porque Deus tem os seus servos fiéis em cada área que Ele chamou. Aí Ele sabe: posso confiar naquele ali, ó. É igual a família Madalena lá em Goiânia, uma das mais ricas do Brasil. Não parou não. O que era lá no começo foi multiplicado nessa proporção aí. Me lembro de falar, queria trazer o Walter para falar dos empreendedores. Sabe o que ele falou para mim? Gostei mais ainda da resposta dele. Eu confrontando o irmão, falei assim: irmão, você precisa sair para ministrar em outros lugares, para ensinar para o nosso povo o que faz. Ele falou: pastor, não leva a mal não, esse sabe, esse é focado. Ele falou assim: esse não é o meu chamado, vocês que têm que ensinar o povo. Meu negócio é ganhar dinheiro, pôr na mão do pastor Luiz, o resto é com vocês. Falei: meu Deus do céu, como é que faz agora? Tá. Eu falei: eu tenho esses lá também, aleluia. Amém. Falei: eu tenho esses lá também. Multiplica lá na Minas Gerais. Ele falou: você não vai ensinar? Eu falei: não, quem ensina são vocês, são os pastores. Eu sou focado, eu estou aqui para ganhar dinheiro, trabalhar e fazer o reino de Deus forte. Uau! Então realmente tem revelação que está focado, não é? Aí o que acontece com esse foco? A unção só multiplica, só prospera, e quem conecta prospera junto também. Vamos orar?
Levante as suas mãos, ore ao Senhor. Fala: Senhor, me dá revelação. Eu quero glorificar o meu ministério, ou seja, o que eu recebi do Senhor. Senhor, me dá foco claro, específico. Me dá clareza, Senhor, de propósito. Assume essa unção, irmão. Assume essa unção. Não fica com vergonha. Se é unção para culinária, assume. Se é unção para empreendimento, assume. Se é unção para ministério, assuma. Se é unção para falar uma nova língua, assuma. Assuma o seu ministério. Ministramos ao Senhor. Ministra, ministra, não para não. Tudo que vai fazer, tuas promessas, tudo que é, quero te agradecer, todo o meu ser. Glorifica o seu ministério. Agradeça ao Senhor por tê-lo recebido. Senhor Jesus, eu recebo revelação do Senhor no meu ministério, no serviço que eu fui chamado para fazer para o Senhor. Eu estou focado, eu estou centrado, eu assumo a unção e eu me associo com pessoas que têm o favor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Meus amados irmãos, agora